Todo esse conteúdo está em inglês, que ele foi retirado do Cambridge Dictionary. Definite and indefinite articles. Repita depois de mim, com o seu microfone desligado. Definite article ou article. Indefinite article. Quem é o artigo definido em inglês? É o THE, vulgo the. Ele, em inglês, graças a Deus, é tanto o a, também o plural, os, as. O a, os, as é algo que define. E para isso, nós temos em inglês somente um artigo, o the. E em português, nós temos o uma, uns e umas. Em inglês, nós só temos o um e uma, que é o a, e o um e uma, que é o an. Que você pode ter visto na sua escola, com o seu professor ou em algum curso, é a explicação incompleta, que por ser incompleta te induz ao erro. Prova disso, de 9 questões, 4 a maioria errou. E uma ali que vocês ficaram meio enrolando para marcar, que eu achei que foi um chute. Qual que é a definição de a e an? Pode anotar isso aí. Definição de artigos. A definição de artigos é baseada exclusivamente. Nota isso aí, com cuidado. A definição de artigos em inglês é baseada exclusivamente no som. E aí que vocês erraram. Vocês foram pela letra, né? No artigo a e o an, talvez vocês aprenderam que o a, o tal do a, é usado antes de consoante. Errado. E o an, usado antes de vogal. Errado também. O a, ou a, ele é usado antes de som de consoante. E o an é antes de som de vogal. Por quê? Você vai ver isso durante a apresentação desse PDF. Vamos lá, eu vou ler e vou traduzindo para vocês. A, an, and the. Meaning. O significado de a, an e do the. A, an, and the are articles. A, an e o the são artigos. They are a type of determiner and they go before a noun. Eles são um tipo de determinador, determinante, e eles vão antes de um noun. Noun é um substantivo, ok? In case you don't know, depois, na gravação, pause e anote no seu caderninho de vocabulary. O a e o an, before a noun, shows that what is referred to is not already known to the speaker, listener, writer, and or reader. Você não disse que era do zero até a fluência, miserável. Por isso tem a tradução, relaxa. Fica tranquilo, você precisa ouvir inglês. Certo? Então, o a e o an, antes de um noun, um substantivo, shows, show é o video show, né? Show é mostrar, ok? Show também é a festa, né? O show ali, o show do Bruno Marrone, também é um show. Ah, mas eu aprendi na escola que era concert. Sim, é um concerto porque tem música, mas é um show também, não deixa de ser show. Tá? Quem te corrigiu errado. O show do Harry Styles é um show também, ok? Um programa na TV também é um show, TV show. Mas nesse caso, não é um show, é mostra. E como estamos falando de um substantivo, um troço, tem esse S. Porque em inglês, assim como no português, existem conjugações, certo? No português, nós colocamos S em conjugando o pronome tu. Ah, mentira? Sério. É sério. Se a gente falasse o português como ele foi criado para ser falado, o certo, ao invés de falar tu vai, que nem a maioria absoluta fala quando utiliza o tu, de maneira errada, nós teríamos que colocar um S. Vais. Né?
Tu quer? Não, tu queres. Tu diz? Tu dizes. No português, esse S é plural? Claro que não, é conjugação do pronome tu. Em inglês, existe também esse S, só que é só com ele e ela, não é com tu. Tá? Então, por isso que I show, eu mostro. You show, você mostra. He é igual tu no português, tem que ter um S. He shows. She shows. It shows. Como a gente está falando de um troço, é o it. Alright? So, an antes de um substantivo mostra que o que é referido, mostrado, está sendo... Meu Deus, agora a tradução vai ser incrível em alguns momentos, que minha cabeça fica em pane. Ainda tenho sequela de Covid. 2 vezes. That what is referred to, aquilo que você está se referindo, is not already known to the speaker. Ainda não é sabido pelo falante, listener, pelo ouvinte, writer, pelo quem está escrevendo, and or the reader, e o leitor. Então, an antes de um substantivo mostra que aquilo que está se falando ainda is not already known, ainda não é conhecido de quem está ouvindo ali ou falando. It is the indefinite article. É o artigo indefinido. O que foi isso? Falou bonito, falou, eu não entendi absolutamente nada. Gente, um e uma é igual no português. Você tem um carro? Sim, eu tenho um carro. Quando eu falo eu tenho um carro, eu sei que carro é esse? Não, porque ele é indefinido. Por isso que está dizendo que o a e o an está mostrando para alguém que você não sabe do que você está falando. Eu tenho um carro, pode ser um Fusca, pode ser um Lamborghini, certo? Então é igualzinho no português. Ah, mas eu não sei português. Então você tem que estudar português, tem que voltar português. Você tem um carro? Aí vem essa pergunta. Do you have a car? Eu não perguntei, você tem uma Ferrari. Eu perguntei, você tem um carro? Sim. Você mora em uma casa? Do you live in a house? Repete isso comigo. A maioria de vocês pode ser errado absurdamente esse verbo aqui. Do you live? Não, live é ao vivo. Tá? Aqui é live, não é live. Live é sair. Live. Eu leio, ele lê. Do you live in a house? Do you live in a house? Repita. O microfone desligado. Do you live in a house? Lá de cima. Do you have a car? Do you have a car? De baixo. Do you live in a house? Do you live in a... Tá vendo que eu tenho in a house? E a house. Igual a balinha house. Não é house. Tá? House, se tivesse um Y ali no final, talvez seria. No, actually, I live in an apartment. Olha só. A house. An apartment. A house. An apartment. Mudou? Porque é masculino ou feminino? Não. É porque um tem um som e o outro tem um outro som. A palavra que vem depois. Gente, que diabo é isso que está aparecendo? Pera, isso aqui faltou não coloquei ele destacado, né? Bold. Negrito. The, before a noun, shows that what is referred to... Oxe, é a mesma coisa do lado de cima. Ai, meu Deus. O que esse computador está fazendo aqui? Ué, meu Deus, socorro. Gente, calma. Vai dar certo. Que diabo é isso? Vai dar certo, tranquilo. Ei, respira. Vamos lá. Onde nós paramos o carro? Mas parar não é stop. Não, estou falando parar no sentido de estacionar. Onde nós estacionamos o carro? É a mesma coisa, não é? Não. Claro que é. Não para o carro e sai dele. Parei no meio da pista. Não. Você estacionou. Inclusive, quem mora nos Estados Unidos, os brasileiros têm uma mania maravilhosa de inglesar o português, né?
Então, eles não basta somente pronunciar errado, tem que cagar o inglês e criar uma nova palavra para o português. Então, você vai ali para qualquer lugar onde exista brasileiros, eles vão falar assim, você já parqueou o seu carro? Você o quê, irmão? Parqueou, porque vem de park. Cago o inglês e cago o português. Você já parqueou o seu carro? Você já ordenou uma pizza? Já, eu falei, pizza, vem aqui, animal, obedeça a minha ordem. Porque é a palavra order, né? E um milhão de coisas. Quando algo está congelado, congelar é freeze, mas congelado é frozen. Aí eles inventam e falam, a pista frisou. A pista frisou. Que bosta. Então vamos lá. Where did we park the car? Opa, peraí. Aqui é uma grande diferença. Neste caso, o próprio parênteses nos diz: o falante e o ouvinte sabem qual carro está sendo referido. Nem sei se existe essa palavra. Qual é o carro que eles estão falando? Imagina o seguinte: eu e você temos um Camaro, certo? A gente sabe que a gente tem um Camaro. Quando nós vamos falar, você sabe onde nós paramos o carro ou onde nós paramos o carro? O carro nem em português funcionaria. Onde nós paramos um carro? Faz sentido em português? Não, também não vai fazer sentido em inglês. Mas talvez em português você nunca parou para pensar que quando você fala um carro, você não sabe do que você está falando. Mas quando você fala o carro, você sabe que carro que você está falando. É a mesma regra do inglês e português. Mas em português você nunca parou para pensar isso porque é a sua língua nativa e você já sabe por contextualização que todas as vezes que você fala o a, os as, você sabe do que é, por isso que é chamado de artigo que define. E o outro é artigo não definível, indefinido. Porque o que é indefinido? Você não sabe. Não dá para definir em negação. Olha, igual em português, indefinite, indefinido. Olha que louco. Onde nós paramos the car. Aqui eu sei qual é o carro. É um Camaro. Right? Vamos passar para o nosso segundo slide. O que aconteceu com esse slide? Saberemos in a few minutes. Dá para ver, não dá? Tranquilo? Ruim. Ele saiu da ordem. Que viagem. Mas vamos lá. Vou colocar aqui no... Deixa eu ver se dá para fazer assim. Olha, não dá. Não dá para zoom in do jeito que eu achava que dava. Opa! Fiz cagada. Totalmente. Onde eu me encontro? Isso. Muito bem. Vamos lá. Não sei nem se está na frente de vocês esse negócio. Está na frente de vocês ou vocês estão conseguindo ver? Dá para ver até essa parte aqui? Estão vendo, né? Sim? Então, vamos lá. We had to paint the apartment before we sold it. Nós tivemos que pintar o apartamento, antes de vendê-lo. Antes que nós vendêssemos ele. The speaker and the listener know what apartment is being referred to. Vamos lá. O the makes a noun specific. Repete comigo, repita. The makes a noun specific. Vai. Detalhe, eu não vou ficar olhando quem está fazendo não, tá? Faça, if you will. The makes a noun specific. O the faz com que o substantivo seja específico. Aqui ele dá dois exemplos, um com a ou an e o outro com the. Olha que louco.
Quando ele fala, have you been to an ice rink? Have you been to an ice rink? Você já esteve em um rink de patinação? The speaker is not asking about any one specific ice rink, but is asking whether they have been to any ice rink and doesn't, olha, ficou junto, and doesn't refer to a specific ice rink. Quando eu pergunto, você já esteve em um ringue de patinação? Eu não sei de que ringue de patinação, eu não falei em um específico. Ah, não, eu sei que tem lá no shopping no Conjunto Nacional. Não falei desse, porque eu não sei a sua cidade. Não sei nem se tem Conjunto Nacional, se tem Parque Shopping, se tem, sei lá, o AMC na sua cidade. Então eu vou usar o N ou A. Nesse caso é N, vocês vão saber daqui a pouco. Talvez vocês já saibam. E na frase de baixo é exatamente a mesma frase, só que ao invés de ser an ice rink, vira the ice rink. Have you been to the ice rink? Quando eu falo você já esteve no rink de patinação, eu sei de qual rink que eu estou me referindo. Eu sei que só tem lá no Parque Shopping. Só tem um na minha cidade. Estou lá em Nova York. Have you been to an ice rink? Yes. Eu posso usar em Nova York, have you been to the ice rink? Posso usar em Nova York? Sim ou não? Não. Porque não tem só um. Tem alguns. Tá? Mas o mais famoso é o do Rockefeller Center. Poderia me referir a ele como the ice rink? Nesse caso, the ice rink? Poderia, tá? Mas eu ia jogar até a tônica um pouquinho mais pro... Have you been to the ice rink? Você vai saber que eu estou falando talvez do maior, do mais importante, do mais imponente. Either way, de qualquer maneira. Aqui em cima aqui é a explicação. O falante e o listener know the ice rink which is being referred to. For example, the one in their town. Aquele na cidade deles. Ou the local one. The local one significa que é o local, só tem um. The local one. The makes the noun ice rink specific. Calma, não se esqueça. Isso está sendo gravado. É muita informação, é muito inglês, mas você vai poder assistir com mais tranquilidade. Alright? Vamos lá. When do we use a and when do we use an? In speaking, we use a ou a before a consonant sound. E aqui é onde eu falei para vocês. Aqui é onde mora o erro. Talvez você tenha aprendido que, que o a ou a ele vai antes de consoante. Ele não vai antes de consoante. O a, ou pronunciado a ou a, ele é antes de consonant sound. Som consonantal, som de consoante. E aí depois a gente vai lá para o quadro para vocês verem o que vocês erraram, a maioria de vocês. A car... Deixa eu dar um zoom aqui. A car... Uma carro... um carro. A house... Uma casa. A big truck... Um caminhão grande. Ou uma caminhonete grande. A wheel... Uma roda. A gray day, um dia cinza. Warning. Some words, aviso. Some words that begin with a vowel letter in writing have a consonant sound. Cuidado, aviso. Algumas palavras que começam com uma letra de vogal na escrita têm um som de consoante. Que palavra é essa aqui, ó? Não.
É a United. Aqui é University. Não, é University. Aqui é... O que é isso? One. A one. Ok? A one. Então, United começa com U e está com A por quê? Porque United tem som de Y, que na fonética é esse J. J é consoante, então o Y também é consoante. Logo, o som será consonantal. Logo, que letra que eu tenho que usar? A ou A. E é ali que vocês erraram. No uniforme. Não é uniforme, nem uniforme, é uniform. Não foi isso aí que eu erro? University. Acertaram, por sorte, mas muitos erraram. Achavam que university seria anniversary ou university. É you. É o som de you. Ouviu esse som de you, do Y, do yes, yeah, yo, yay, yeah, yay. É som de Y. Mais tarde a gente vai ver de novo no quadro esses miseráveis. A United Group, a University, a one-year-old child. Coloquei ali para pegar vocês, eu coloquei uma nota de $1, né? Sacanagem, mas peguei vocês. É o mesmo caso, o mesmo, mesmíssimo. A palavra one tem som de W, ela não tem som de U, que nem a gente imagina, né? A gente não é one, é what, de where, why, what, one. We use N before a vowel sound. Não é antes de vogal, é antes de som vocálico. Por exemplo, você tem que saber o som da pronúncia. Não, o som da pronúncia é ótimo. O som da palavra. Maçã, tem som de vogal? Tem. Tem som de A ou som de A? A ou A? Apple ou Apple? Qual dos dois, professor? Todos estão certos. Apple, som de A, e Apple, som mais pro E. E o Apple, que é no meio. Apple e Apple. Esses três estão certos. Você usa qual você quiser. Vão te corrigir? Vão, que nem o idiota de uma região do Brasil corrige o outro, achando que o outro está errado, porque pronunciou errado. Esse idiota sou eu, que fico zombando quem é do interior paulista. Porta. Porta. É porta. Não é não, animal. Eu falo porta. Ih, lascou. Então, é preconceito linguístico, tá? Tudo é certo. Nesse caso, tá? Apple não é. Não, professor, disse que tudo é certo. Não. Apple não existe. Ou é A, ou é. Apple. Então, a maçã, na verdade, seria the apple, né? Mas eu tô falando a maçã, não. Uma maçã, an apple. Um sapato seria a shoe, mas aqui é um sapato velho. Em inglês, o velho vai na frente. É um velho sapato. Então, an old shoe. Presta atenção nisso. I am a teacher. But I am also an English teacher. Entendeu? A teacher, tá certo lá. Agora, se for professor de inglês, o inglês vai para frente. Em inglês tem som de I. Então, é an English teacher. Tudo que for velho e você colocar como adjetivo, deixa de ser talvez I e se torne an. Tá? Então, uma mulher, a woman, é a woman. Se for uma mulher velha, an old woman. Se for um homem, a man, an old man. Um homem velho. Right? O mesmo para sons que são com an e depois você põe um adjetivo. Por exemplo, uma palavra com som de vogal. Elephant. Um elefante. An elephant. Muito infantil. Vamos para uma palavra mais bonitinha? Escritório. Escritório, muita gente fala errado. Fala office. Não existe office. Não tem 3 sons. Office. São 2 sons. Office. 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 Eu fiz, ele fez. Office. Office. Então, é um escritório? An office. Mas e se o escritório for bonito? A
beautiful office. Um escritório grande. A big office. Um escritório feio. An ugly. Voltei pro N. An ugly office. Ok? Preste atenção não somente nessa regra, mas nos adjetivos. Porque ele vai para frente do substantivo e caga toda a regra que você tinha criado. E aí muita gente erra, tanto na fala quanto na escrita. O problema da escrita, quer dizer, o benefício da escrita é que você pode voltar atrás e apagar. Na fala, não. Mas e se eu errar? Vai vir o senhor da pronúncia e vai acabar com a sua vida. Não, calma. Errou, errou. Faz parte, tá? Não se martirize. Vocês sabem que eu sou um carrasco para a pronúncia, mas é só porque eu estou treinando vocês. Senão eu ia ser um bosta de profissional, né? Se eu ensinasse, não, fica à vontade. Fala o que você quiser. Mas ao mesmo tempo que eu sou um carrasco com vocês, eu falo, ei, take it easy. Vai devagar. Ei, relaxa. Relax. Chill out. Vai dar certo. Hoje eu sou um carrasco, um dia eu sabia o tanto quanto você. Um dia todos nós somos zero. Alright? So, that's the thing. An ice ring, a rice ring, the ice ring. Eu mudei de página, foi impressão minha? Mudei totalmente. Aí por isso que eu me perdi. Aí vamos lá. An orchestra, an umbrella. Olha, 2 L's. You guys were right. Very good. Warning! Aviso. Alerta. Alert. Some words that begin with a consonant letter in writing have a vowel sound. Então, a mesma porcaria que acontece do lado de cá com a vogal que está escrita mais com som de consoante, como o U em United, em University, o O em One. Também acontece do lado de lá, meu jovem. Algumas palavras que começam com a letra de consoante, na escrita, quando são faladas, tem som de vogal. Exemplo. Ora, vocês acertaram ali. A maioria acertou. Parabéns. Vocês colocaram an hour. Por quê, professor? O H tem som de quê? Nada. Aqui, nesse caso, o H tem som de nada. Ele morreu. Ele é silent. A gente chama isso de silent letter. Letra silenciosa, letra muda. Ele é um silent H. Logo, se ele é silencioso, se ele é mudo, prevalece o som de quem vem depois. Quem vem depois do H? Uma vogal, um som de vogal. Então, você vai falar an hour. Outra palavra que pode lascar é o M na soletração. Soletragem? Soletração. Spelling. O N também. Eles começam com som de E. Não é? Você não fala MP3, você fala MP3. E. Aqui, ó, a fonética. MP3. Então, um tocador de MP3, não sei se existe mais isso, fica an MP3 player. Se fosse também um acrônimo, uma outra sigla, com M ou com N, também seria an. Porque, por mais que a letra seja N, a soletração, o spelling dela é som vogal, de vocal. Jesus Christ! Som vocálico. I'm going to speak English all the time. Forget about Portuguese. Not speaking Portuguese anymore. Frustrated. That's what I am right now. Okay? Let's move on. How do we pronounce the? The book is on the table. No. Primeiramente, se você quer ser chique na pronúncia, o TH é linguinha entre os dentes. Só posso usar um D? Pode. Pode e deve. Mas se estiver fazendo um vídeo, quiser impressionar alguém,
Down. Põe a língua entre os dentes e faz a vibração. Pronuncia um D, só que com a língua entre os dentes. The. Z. Muda o microfone. Quem abre o microfone? Droga esse microfone. Falei sempre alguém abre sem querer. The. Ok? The. Pode falar com o microfone desligado. So, nunca vi ninguém falando isso. Massa, mas tem. Ah, mas é só assim? Não, pode usar um D. Como assim? Paulo falando isso? Que absurdo. É, pai, usa o D. The. Mas cuidado com o som depois, tá? Não esse TH. Mas cuidado com o outro. A gente vai ver isso agora. We pronounce the in two ways. Em dois caminhos? Não, em duas formas. Way também é forma. Tá? Way é caminho, forma, modo. We pronounce the in two ways, depending on whether the sound which comes after the is a vowel or a consonant. Sound, ok? Ele já falou sound antes, por isso que ele não está repetindo sound. Sacou? Se ligou? Lembra que eu falei no início que a exclusividade do uso de the e do an é no som? Agora está chegando aqui a frase do início da aula. Nós pronunciamos a the de duas formas, dependendo no qual som vem depois do the. Se ele é um som de vowel ou um som de consonant. Se ele é um som vocálico ou consonantal. Então vamos lá aprender as duas pronúncias do THE. Não é só D de the books on the day. Primeiramente, anota isso. Nunca é D. Tá? Pode anotar com força. Nunca é D. The book, the house. Não é D. Tem dois sons. Ou é the ou é the. I ou a. A de der, sabe? Tá cansado, levou um murro de leve. I ou a. Não tem E. Não é D. Mais uma vez. Se esse THE estiver antes de um vowel sound, um som de vogal, você vai pronunciar som de I. The. Então, aqui, ó, saída, exit. Pronuncia aí com o seu microfone desligado. Não é the exit, nem muito menos the exit, como muita gente fala. É the exit. Exit você pode pronunciar tanto com som de GZ, gzet, gzet, como som de x, exit, tá? Com som de X mesmo, X, de X-Men. Eu prefiro com som de GZ, me deixa mais vocálico, mais bonito a pronúncia. The exit. Quer falar the exit? Fala. Tá? It's up to you. É você que escolhe. Maçã. Tem vogal mesmo e som de vogal. The apple. Então não era the apple, professor? Nunca foi. Não era the apple? Também não. Era the apple esse tempo inteiro. E eu errei? Então o escritório não é the office, é the office. O elefante, the elephant. O professor de inglês, the English teacher. Entendeu a parada? O livro. The book is on the table. Não the. The book é aqui de baixo. O the, esse é, se você puder e quiser, aqui nós temos a fonética. Olha que legal. Você está vendo que esse som aqui, esse som, é porque é um som, né? Essa letrinha aqui, parece um D? Não parece um D? Parece um D, gente. Um D tortinho. E deixa eu dar um zoom para vocês verem com mais clareza o que eu estou falando. Olha que louco. Parece um D, não parece? E ali em cima ele tem o quê? Uma coisinha, né? Um tracinho assim. Parece até uma cruz na ponta, né? Parece uma cruz e um O. Mas imagina que é um D cortado. Então, o que é esse corte? Esse traço significa a sua língua entre os dentes. Tá? Esse traço é a sua língua entre os dentes. Só que a sua língua entre os dentes pronunciando um D.
Eu inventei isso. Talvez seja realmente essa a definição, mas eu inventei isso e isso facilita a minha compreensão do som, do TH vozeado. Ai, que nome complicado. Do TH com a língua entre os dentes. É um D com um. Aquele traço é a língua entre os dentes. Lembre-se disso, tá? Porque o outro TH é um O com o traço. E o traço é a língua entre os dentes. Esse O é sua boca. Ó, com a língua entre os dentes. Ah, garoto. Entendeu? Ó. Entendeu? É como se eu desenhasse o símbolo do TH. A língua treme, cara. Mano, a minha língua treme. Eu sou sei lá o que eu sou. Eu sou uma batedeira, velho. Tudo treme, cara. O olho treme, a beiça treme, a língua treme, a mão treme. Eu sou o homem terremoto. Tá? Tá, beleza. Gostei desse símbolo, professor. Grava para tua vida. Viu isso aqui? É o TH vibrado. Viu esse E? Cara, isso é um E de cabeça para baixo. Olha aqui. Olha aqui, ó. Aqui, ó. E virou de cabeça para baixo. Então você imagina, o E tá assim, de repente ele vira de cabeça para baixo. O que acontece com o E que estava assim com o sangue descendo normal de cabeça para baixo? Ele vai perder a força. Não é verdade? Quando você está de cabeça para baixo e perde a força, ao invés de falar E, você já vai cansar e vai falar Ah, um E de cabeça para baixo, perdeu a força, cansou, aí começou falando E, cansei. Então esse som, esse E de cabeça para baixo é o schwa. Schwa, S-C-H-W-A. Schwa. O que é esse som? É o som vocálico mais importante do inglês. É o som de vogal mais repetido em inglês. Britânico, americano, australiano, indiano, menos indiano. Acho que exagerei no indiano. Mas todos os outros ingleses, o schwa é o mais comum. Por que não indiano? Porque o inglês indiano ele é um dialeto, né? Ele não é uma língua. Diz que é uma língua oficial, mas ele é muito mais um dialeto. É muito diferente, muito difícil. Quem já falou com indiano sabe muito bem do que eu estou falando. Então, esse E de cabeça para baixo, esse E é um Fala aí, Não é A, é um Talvez a letra A com acento circunflexo, o chapéu da vovozinha, né? Talvez. Entre o A e o tio, né? É entre o A e o... Porque o tio é mais pro... É mais nasalizado, né? Tá no meio ali, do circunflexo do tio. Então é the. Before consonant sound, antes de som de consoante, the. Então o time não é the team, nem the team, é the team. The team. A união. Caramba, tem um U aqui, sim, mas é o U com som de Y. Por isso que é o the. Olha a pegadinha. The union. The union. Caramba, deu um zoom grande, né? Na parada. Deixa eu tirar o zoom, tá muito grande. Quando nós usamos os artigos, tá? Como nós usamos, como pronunciamos, quando nós usamos os artigos. A e N e o the with types of nouns. A, N and the with types of nouns. Me lembre depois, quando a gente estiver abrindo para perguntas e respostas, para eu falar também do the, da pronúncia do the. Ou eu falar no final dessa aula, caso eu esqueça. O que eu fiz? Countable nouns ou countable nouns. Pode tirar o T no inglês americano, você tira esse T. Pode anotar aí, ó, regra de pronúncia. No inglês americano, vogal N, T, esse T e depois outro vogal, esse T geralmente morre, tá? Então, counter vira counter, winter vira winner, painter vira painter. Só na pronúncia, na escrita é a mesma. Você pode falar countable ou countable. O americano geralmente fala countable nouns. Pronomes contáveis. O que são pronomes contáveis?
pronomes. Gente, substantivos contáveis. I'm sorry. Substantivos que você pode contar. Uma casa, duas casas, um amigo, dois amigos, um livro, dois livros. E tem os substantivos não contáveis, os incontáveis. Ah, eu tenho muito arrozes. Não existe. Tá? Eu tenho 5 arrozes. Não conta. Isso também tem no português, tem no inglês. We only use an with singular countable nouns. Nós apenas usamos o a e o an, o a e o an, com substantivos contáveis no singular. E ali o último erro de vocês, que eu escrevi cachorros e vocês colocaram o a. Pensaram só no início e não olharam para o final e eu peguei vocês. Porque cachorros, não existe um cachorros. São os cachorros. Certo? Então, o a e o an é somente com singular. Então, eu tenho uma irmã. É o mesmo que você falar I have one sister and one brother. Então, I have a sister and a brother. I have a sister and a brother. Não é brother, é brother. Bizarro, né? Big brother. E não é sister, é sister. Sister, brother. I have a sister and a brother. That was an excellent meal. Essa foi aquela, né? Foi uma excelente meal. Meal é refeição. Nossa, essa foi uma excelente refeição. Uma, contável. We can use the with singular and plural countable nouns. Já o the, ele é usado tanto no singular quanto no plural. Então, eu posso falar a garota, the girl, mas eu posso falar as garotas, também the girls. Só ponho o S no girl e uso o the da mesma maneira. Lembre-se, existem plurais irregulares no inglês. Cuidado. Tá? Woman vira women. Man vira man. Certo? Sheep vira sheep. Mesma coisa. Cuidado. Person vira people. Entre outros. The lion roared. O leão rugiu. The lions roared. Os leões rugiram. Same thing, só mudou o lion com S. The tree fell. A árvore caiu. The trees fell. O mesmo the. Olha que maravilha. The é o, a, os, as. E seguimos felizes com a vida. Uncountable nouns. Uncountable nouns. Substantivos incontáveis. We don't use a or an before uncountable nouns. Repetindo o que foi falado. Nós não usamos a e o an antes de substantivos incontáveis. Por exemplo, você não pode dizer, já tenho nota aqui embaixo, eu posso ter um arroz? Could I have a rice? Posso comer um arroz? Could I have a rice? Não. Could I have rice instead of potatoes with my fish? Poderia comer arroz ao invés de batata com o meu peixe? Could I have a rice? Não. Somente rice. I hope we have nice weather. Weather não se conta. I hope we have a nice weather. Estaria gramaticalmente errado. Você vai ouvir falar? Vai ouvir o erro, mas está gramaticalmente errado. Certo? Porque o weather não se conta. Você não fala weather, one weather, two weathers. Four weathers. Oh my gosh. We can use the before uncountable nouns when they refer to a specific example. Por que ali em cima eu não usei o the? Porque aqui embaixo ele está explicando justamente isso. Nós podemos, olha só, não foi nós devemos, não foi we must, não foi we have to, foi we can.
we can use the before uncountable nouns. Nós podemos usar o the antes de substantivos incontáveis quando eles estão referindo a um exemplo específico. O arroz que compramos. O clima é algo, um evento específico. O clima sendo a estrutura, a família, a instituição clima. Estava horrível no verão passado. Vou ler de novo a de cima em inglês, para você ter como base para repetir. The rice we bought in the Thai shop is much better than the supermarket rice. O arroz que nós compramos na loja tailandesa é muito melhor, much better, than the supermarket rice, do que o arroz do supermercado. The weather was awful last summer. Awful é diferente de awesome. Awesome é muito massa. Awful é terrível. Então, o clima no sentido de o tempo, né? Clima-tempo. Estava horrível no verão passado. Foi horrível. To talk about an individual quantity or more than one quantity of an uncountable noun, we use expressions such as a bit of, a piece of, or a medida específica, of. Quando nós vamos falar sobre uma quantidade individual, ou mais do que uma quantidade de um substantivo incontável, nós utilizamos expressões tais como um pouquinho de, um pedacinho de, ou uma medida especial de. Notícia é incontável. Então, that's an amazing bit of news. Pedacinho de novidade, né? De notícia. Não, that's an amazing news, porque ela é incontável. We just made a big bowl of pasta. Pasta é incontável também, porque são fios, né? É igual o arroz. Quando é uma quantidade muito grande, você não conta. We just made a big bowl of pasta. Só que esse está falando o bowl of. Lembra? A quantidade, ou seu medida específica de alguma coisa. O bowl é uma tigela, mas ele também é uma medida, né? Uma tigela tem, sei lá, x ml, que vira miligramas, gramas, whatever. Ao invés de falar we just made a pasta. Não existe a pasta, porque pasta é incontável. Assim como rice, assim como beans, assim como líquido. Líquidos, gases, grãos pequenos ou quantidades incontáveis, que é muito difícil contar, são incontáveis, certo? Então, você não vai utilizar o a ou an. Você vai utilizar a bit of, a piece of, a blá 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 of. Então, se é information, não conta, né? Eu posso te dar uma informação ou duas informações, não existe. Can I give you a piece of information? Okay? Could I have a liter? Olha, aqui é britânico, né? Porque está escrito litre, mas é liter. Liter. Could I have a liter of milk, please? A specific measure of. A litro, litro de leite. Colocou a quantidade, você pode usar o a antes. Quilo, litro, uma pound, a pound, right? Of alguma coisa. Could I have a milk? Jamais. Milk é líquido. Não existe leite, que nem a gente fala no português. Eu posso aqui, vai comprar leite. A gente está já se referindo à caixa de leite, ao recipiente do leite. No inglês, não. Você tem que especificar o recipiente. General nouns. Meu Deus do céu, aí não acaba nunca esses slides. General nouns. Para que eu fiz tão completo assim? Live and learn, vivendo e aprendendo. General nouns. Substantivos em geral. General. We only use the with general plural nouns when we are referring to a specific set within a general class of people or things.
Nós apenas usamos o the com os plurais de substantivos gerais quando nós estamos nos referindo a um grupo específico dentro de uma classe geral de coisas ou pessoas. Por exemplo, um grupo específico de livros. Books are so important in my life. Eu não vou usar o the. Eu não estou me referindo a quais livros. Eu estou dizendo livros em geral são muito importantes na minha vida. Eu não uso the, nem a, nem an. É porque books, plural. Books are so important in my life. Eu estou dizendo todos os livros em geral. I mean all books in general. Mas, se eu quiser especificar os livros, eu vou usar the books. Diferente do português, né? Porque no português a gente fala os livros, sei lá. Não, se bem que a gente fala livros também em português. Livros são tão importantes. Tem gente que fala, dá para falar, os livros são tão importantes na minha vida. Ok? Mas em inglês você só vai usar os quando você estiver sendo específico. The books were all over the floor. Os livros quais? Os livros que eu tenho, que eu conheço, os livros da minha prateleira, da biblioteca, estavam todos no chão. I mean specific books that you and I know. Que você e eu conhecemos. All right. Oh my gosh. Oh my God, we're back again. We can make general nouns specific by using an article and adding more information after the noun. Quando o seu substantivo ele é geral, carros, livros, pessoas, coisas, troços. Quando... Hold up. Ok. Quando você quiser fazer com que esses substantivos sem especificações gerais se tornem específicos, você vai usar um artigo e adicionar more information depois do substantivo. Por exemplo, life is wonderful. Wonderful. Life is wonderful. A vida é maravilhosa. Vida em geral. General. Se eu quiser falar a vida, que nem a gente fala em português, eu não posso falar the life is wonderful. Mas se eu for falar que a vida de uma pessoa, a vida de um soldado é cheia de perigos, aí eu vou ter que falar the life e eu trago a informação adicional. The life of a soldier is full of danger. Specifically the life of soldiers, not life in general. Então, algumas coisas que são amplas, se você quiser especificar, você põe o the antes, fala essa coisa ampla e depois fala de quem ela faz parte. She had a life of hard work. Então, foi uma vida de trabalho duro. Ela não está falando só she had life. Se eu quero falar ela tem vida, no sentido de ela vive, she had life. Ela teve vida. Agora, she had a life of hard work. Eu precisei do meu complemento. History sometimes repeats itself. History in general. He wrote a book on the history of boxing. Ele escreveu um livro sobre a história do quê? Do boxing. Então, se for só história em geral, não tem the, não tem a, não tem an. Nesse caso seria a, porque history tem som de consoante. Ok? Mas como não conta, então the history of boxing, specifically the history of boxing. The country has a history, quer dizer, sim. The country has a history of going to war. O país tem uma história de ir à guerra. Faz parte da história dele ir à guerra. One specific history of one country. Vamos para o outro lado. Jesus Christ. Eu vou editar esse vídeo, cara, porque eu tenho que parar para respirar e beber água. Eu já estou aqui convalescente. Oh my gosh. Too much information. I know, right? Yes, sir. Invenções, instrumentos musicais e instituições culturais. Inventions, musical instruments and cultural institutions. Nossa, boca furada. When we talk in general about inventions,
Quando nós falamos no geral sobre intenções, musical instruments, instrumentos musicais, or cultural institutions, ou instituições culturais, como, por exemplo, cinema, o teatro, o circo, a ópera, o balé, nós geralmente usamos the, tá? Então, such as the cinema, the theater, the circus, the opera, the ballet, we often use the. The computer must be the greatest invention ever. Invenção. The telephone must be the greatest invention ever. The internet must be the greatest invention ever. Posso substituir, tá vendo? The radio must be the greatest invention ever. Então, the computer as an invention in general, not a specific computer. Nesse caso, é o geral. O the, que era super específico, agora, como era algo que era geral, trazendo para cá, eu estou dizendo que a criação, certo? Não o computador Apple, ou o computador Windows ou Linux. The computer, in general. The violin. Então, geralmente, quando você for falar de instrumento, você toca algum instrumento? Do you play any instruments? Sure, I play the violin. I play the guitar. I play the drums. Você sempre vai usar o the antes de instrumentos musicais. All right? I love the violin sound. The violin sounds different to the viola. I love a night at the opera. The soap opera. I love a night at the opera. Soap opera. Do you like soap opera? Yes. Essa não era para vir aqui na minha parada aqui. No article before the terminers. Any some might this. I had too much information. Sai. Like, no, I don't want you. Yeah, hold up. Yes. Usamos o the também com coisas que são universalmente conhecidas. Nós usamos o the com coisas conhecidas a todos. O Sol, as estrelas, a Lua, a Terra, o luar, o planeta, porque eles são parte do nosso ambiente físico ou parte do mundo natural. Então, o the é usado com verdades absolutas e com verdades que todos sabem, certo? Como exemplo, we use the, vou ler aquilo que eu acabei de traduzir, we use the with things known to everyone. The sun, the stars, the moon, the earth, the planet. Vocês viram a pronúncia do the no meio do the? The sun, the stars, the moon, the earth, the planet. Because they are a part of our physical environment or part of the natural world. The earth moves around the sun. The earth, the sun. The earth, the sun. The earth moves around the sun. De acordo com Copérnico. Ah, não. É Copérnico, né? Espera, quem que descobriu que foi Copérnico que falou que não rodava? Alguém lembra aí? Foi Copérnico, né, que falou? Vocês não sabem de nada, né? Tá igualzinho a mim. Ah, não lembramos de nada. A Terra move ao redor do Sol, não o Sol que move ao redor da Terra. The Earth moves around the sun. Não podemos falar isso para quem é terraplanista, eles não vão acreditar nisso. We lay on the grass and watched the stars. We lay on the grass, nós deitamos na grama and watched the stars. E olhamos, né? Admiramos as estrelas. Watch TV, você assiste TV, né? Você não está assistindo as estrelas, né? Você está prestando atenção. Watch, na verdade, é olhar com atenção. Sabe? Olhar como se fosse uma apresentação. Então, as estrelas são incredible. Incredible stars. They're beautiful. The com coisas do dia a dia. The with everyday things. Everyday junto é diferente de everyday separado. Tá? Everyday separado é todos os dias. I brush my teeth every day separado.
I have some everyday chores. Eu tenho algumas tarefas de casa diárias. Então, everyday junto vira um diário. Ok? The com coisas diárias, do dia a dia. We use the with things that we know as part of our daily lives. Nós usamos o the com coisas que nós sabemos que faz parte das nossas vidas, do nosso dia a dia, né? The does not refer to particular things in this context. Então, o the não se refere a coisas específicas nesse contexto, tá? Particular é específico, não é particular. Particular é private. I don't buy the newspaper these days. It's free on the internet. Eu não compro o jornal, tá? Can you stop? Oh, no, I'll have to turn it off. Então, nós usamos o the para coisas que nós sabemos que são parte das nossas vidas. I don't buy the newspaper these days. It's free on the internet. The newspaper, the internet. The. They always take the train. Eles sempre pegam o trem. Trens em geral, não o trem específico. Jobs and professions. Esse é muito legal, muito importante. Todos são, mas esse aqui é muito, muito importante para a conversa mais básica, intermediária. Trabalhos e profissões. When we talk about a person's job, we use a or an. Então, toda vez que eu falar da profissão de alguém, mesmo que a sua profissão seja ser um estudante, você tem que usar o a ou an. Ela é uma jardineira. She's a gardener. Ele é um motorista de ambulância. He's an ambulance driver. Eu sou um professor. I am a teacher. Falei isso mais cedo, né? Mas sou professor de inglês, então I am an English teacher. Places. We use the with mountain ranges and some mountains. The Alps, the Eger, groups of islands, the West Indies, rivers, the Danube, deserts, the Gobi Desert, seas, geographical regions or habitats, motorways, the M42, the 66, the Route 66, the names of some countries, the People's Republic of China. Mas só se você se referir ao nome completo da China, né? A República do Povo da China. Se for só China, você não vai falar the China. We don't usually use articles with individual mountains or lakes when the name includes mount or lake. For example, Mount Fuji, Lake Victoria. We don't use articles with continents, Asia, countries, Romania, towns, Edinburgh, and streets, Lombard Street. Nossa, você falou muita coisa. Vou falar em português para facilitar toda a vida de vocês. O the com países, nós não usamos. Só usamos o the com países que têm ideia de plural. Ou de conglomerado. Certo? Por exemplo, os Estados Unidos, the United States. Ok? Ou the United States. Eu vou falar isso depois no final. The. As Bahamas, plural, the Bahamas, ou the Bahamas. Qual outro? Países que têm essa ideia de conglomerado, de grupos. A Costa do Marfim, the Ivory Coast. E aqui, a República do Povo da China. Essa ideia de república. O reino também, essa ideia de conglomerado, coisas, grupos. The United Kingdom, o Reino Unido. Certo? Países no singular não usamos, a não ser que seja uma exceção. Mas não existe o Brasil, é só Brasil. Não existe o Canadá, é só Canadá. Então, não pode falar the Canada, não pode falar the Brazil. Tem que falar Canada, Brasil. Você vai usar the mais uma vez com esses países que são no plural. Rios, em geral, desertos, você pode usar também. Mas, se você tiver o nome de uma pessoa depois, possivelmente você não vai utilizar. Você não vai usar com continente também.
Países no singular, nem cidades, nem ruas. Okay? Jesus Christ, it's a never-ending story. The with groups within society. The se referindo de grupos na sociedade. When we talk about particular groups or people within society, we use the plus adjective. Quando nós estamos falando sobre um grupo específico de pessoas, grupos de pessoas dentro de uma sociedade, nós usamos o the mais o adjetivo. Okay? Então, eu acho que os ricos deveriam pagar mais impostos que os pobres não deveriam pagar nenhum. I think the rich should pay more tax and that the poor shouldn't pay any. Poor, você pode falar poor ou poor, você pode usar essas duas, tá? Mas rich não é rich, é rich. Rich é alcançar, rich é rico. Tá aqui, tá falando de um grupo específico da sociedade, os ricos, os pobres. The rich, the poor. E aqui embaixo, a juventude, ou os jovens, né? Os novinhos. The young. The young needs to be encouraged and supported in society. O jovem precisa, o grupo, né? O jovem seja de os jovens, não a juventude. Precisam ser encorajados e apoiados na sociedade. The, com datas. The with dates. When we say a specific date, we use the, but when we write it, we don't use the. Isso é muito interessante também. Quando você for falar, eu vou te ver lá no dia 24 de maio. Na fala, você vai falar, I'll see you on the 24th of May. Na fala, você não vai colocar o the. É só on 24 th May. Mas também você pode inverter isso aí, on May 24. Às vezes você não vai ver também o TH, o RD, ou ST, mas na pronúncia você tem que sempre dizer ordinais, nunca cardinais. Datas é sempre ordinal. Primeiro, segundo, terceiro, ok? Mesmo que ali, se tivesse 24, May, é 24th na fala, ok? Quando nós falamos de meses, nós não usamos o the. Meu aniversário é em setembro. My birthday is in September. May is my favorite month of all. Maio é o meu mês favorito de todos. Eita, o que eu fiz? Socorro. Ok. When we talk about seasons in general, com os Jesus, como é que fala isso? Seasons. Primavera, verão, outono, inverno. Estações. Hey, thank you so much. Meu Deus. Quando nós falamos sobre as estações em geral, nós podemos usar tanto in ou in the. In, without the, é geralmente usado de uma maneira mais formal ou contextos mais literais. Então, quando estivermos falando de estações do ano, em geral, podemos usar tanto in quanto in the. Só o in é mais formal. These birds arrive in Britain in summer and leave as the winter begins. In the summer, we usually go to the mountains. We rarely get snow in the winter. When we talk about a specific season, we use the. The winter de 1947, the winter of 1947 was one of the coldest in Britain. Então, se eu estou falando de algo específico, o inverno. Não, o inverno do ano tal, do mês tal, do dia tal, foi, pronto, eu usei o the com o winter. We'll definitely visit you in the summer, meaning next summer. Quando você estiver falando, no próximo verão. Não precisa falar next summer. The with internet, radio, and newspaper, but mostly not with TV. I look it up on the internet, on the internet. No, on internet. She was on the radio once, not on radio. Did you see that story about parrots in the newspaper? Not in newspaper. There's usually nothing on TV. TV means television. There's usually nothing on the television, less common. E talvez você falando esse segundo exemplo, você esteja falando da televisão, não na televisão.
Talvez na tela da televisão. Okay? Mais claro, você pode falar na televisão como no geral, mas é less common, menos comum. The with go to, be at, be in hospital, school, prison. Essa é fantástica. When we talk about the activity that happens in a building rather than about the building itself, we don't use the. Essa é uma pergunta que eu escutei a vida inteira sendo professor. Que loucura, né? Por que eu não vou falar in the hospital numa situação, mas na outra eu vou falar? Porque elas têm propósitos diferentes. Quando nós falamos sobre uma atividade que acontece em um prédio, mais do que sobre o prédio, nós não usamos o the. Quando eu quero dizer que a pessoa estava no hospital para ser atendida pelo hospital, eu não uso o the. Quando eu estiver falando do prédio, eu uso o the. O hospital fica na esquina. Entendeu? Se eu estiver falando que o hospital, no sentido da pessoa estar lá porque está doente, é in hospital, não tem the. Se eu quero falar do prédio, eu falo in the hospital. Sem o the. She didn't want to be in hospital. Ou seja, she didn't want to be hospitalized. Ela não queria estar hospitalizada. Tá? A mesma coisa com cadeia. In jail. Quer dizer, a pessoa está presa. In the jail, eu estou falando do prédio da prisão. Ok? She didn't want to be in school. Opa, que in school. She didn't want to be in hospital. But she was too ill to go home. In hospital means being there as a patient. Então, in hospital, a pessoa está hospitalizada. Ela não queria estar hospitalizada. Mas ela estava muito doente para ir para casa. Se eu ponho the, she didn't want to be in the hospital, significa que ela não queria estar dentro do prédio do hospital. Okay? Não necessariamente ela estava internada. When I was at school, we didn't have computers. Quando eu estava na escola, no sentido de estar lá para estudar, era eu o estudante. Logo, at school means being there as a student. Então, eu era um aluno. When I was at the school means being in the building. Quando eu estava lá no prédio da escola, aí esse the significa isso. Ok? At school, sou aluno. At the school, estou falando só do prédio da escola. In hospital, sou paciente. In the hospital, posso ser o visitante. Ok? Moving on, and this never ends. We don't use the with bed when we go there to sleep. Opa! Massa, né? Eu não posso falar, eu sempre vou para a cama. I always go to the bed. Não. Porque eu tô falando que eu sempre vou à cama. Tipo, dormir. I always go to bed at 11 o'clock. I always go to church. Você vai para lá com o propósito de fazer o que tem lá. Você não está falando que você está indo só para o lugar. Para o lugar. Você está indo lá com um propósito. Então, a mesma coisa. I go to church, eu vou rezar, orar. I go to the church, eu posso ser o pintor da igreja. Entendeu? Então, quando o propósito é a ação daquele lugar, não põe o the. Quando o propósito é estar no lugar, o prédio, o trem, to the. Você pode to the, at the, in the. We don't use the before work when we talk about the place where we do our job. Nós não usamos the antes de trabalho quando nós falamos do lugar que nós trabalhamos, fazemos o nosso trabalho. They go to work, não they go to the work. They go to work, então eles vão trabalhar at 8 a.m. every morning. E aí tem essa parte muito, muito, muito fantástica, que são os erros típicos do an e do the. We don't use the with plural nouns when we are referring to things in general, como se fosse um resumão de tudo que falamos. Por exemplo, nós não usamos the com plurais de substantivos quando eles estão referindo a coisas em geral. We have to protect wild
wild animals, referindo a wild animals in general, tá? Nós temos que proteger a vida animal. A vida animal no sentido de vida selvagem. Desculpa, que wild é selvagem, tá? Não é só vida animal. Os animais selvagens. Nós temos que proteger os animais selvagens. We have to protect wild animals. Se eu falo the wild animals, eu preciso de um complemento. Eu preciso, porque eu especifiquei. The wild animals at the zoo, entendeu? O the ele requer um complemento. Então, se é geral, não tem o the. We don't use the when we refer in general to something abstract or uncountable. Nós não usamos o the quando nós referimos a algo em geral, abstrato ou incontável. Eu amo comida japonesa. I love Japanese food. No, I love the Japanese food. I love Japanese food. All Japanese food in general. We don't use the when the noun is not known to the listener or reader. Nós não usamos o the quando o substantivo não é conhecido pelo ouvinte ou pelo leitor. Last Sunday, we saw a film called Nightmare. The speaker doesn't think that the listener knows of this film. Então, se eu acho que você não sabe o nome desse filme, porque é novidade, eu vou falar, não, semana passada, no domingo passado, nós assistimos um filme chamado Pesadelo. Ok? Se eu soubesse que você saberia, aí eu usaria talvez the film called Nightmare. Não é nesse caso, porque eu suponho que você não sabe. We don't use the instead of a possessive pronoun. Nós não usamos o the ao invés de um pronome possessivo. The police asked us to put our hands up. A polícia pediu para nós colocarmos as nossas mãos para cima. Nós não podemos falar the police asked us to put the hands up. Senão eles iam estar falando put the hands up. I'm sorry, mais avançados entenderam. Essa piada ruim. Oh my gosh. We don't use an article with go to bed. I go to bed. Já é a mesma coisa lá de cima. At 11, most nights. I go to the bed. Não, senão você estaria indo para o objeto. É a mesma coisa lá de cima.